Efésios capítulo 5, versículo 25 ao 29 diz assim: Vós maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para a santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, sem nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Assim devem os maridos amar as suas próprias mulheres, como a seus próprios corpos. Quem ama a sua mulher, ama-se a si mesmo, porque nunca ninguém odiou a sua própria carne, antes a alimenta e sustenta, como também o Senhor a igreja. E hoje nós vamos dar continuidade ao nosso estudo sobre atalhos do atraso no lar, em específico em relação à criação de filhos. E na semana passada nós vimos a respeito do tema o mérito de uma mãe. E ao encerrar, eu falei que nós íamos hoje ver o papel de um pai. E é isso que nós vamos fazer. Então, a mãe, como nós vimos na vida de Timóteo, na vida de Moisés, na vida de Samuel, acho que falamos por passagem, mas existe aí grande mérito, grande importância da mãe na criação de uma criança. E eu terminei com a indagação: e o pai? E o papel do pai? Não há importância, não há mérito? E é claro que sim. Só retornando para o caso de Moisés, nós vimos o exemplo de Joquebede, mas o pai de Moisés, ele era da mesma fé e coragem que a sua esposa, a mãe de Moisés. A gente lê em Hebreus 11, 23, pela fé Moisés, já nascido, foi escondido 3 meses por seus pais. Pai e mãe, por seus pais, porque viram que era um menino formoso e não temeram o mandamento do rei. Então, ambos pela fé esconderam Moisés, ambos pela fé não temeram o mandamento do rei. Então, não era só que a mãe Joquebede teve parte na fé e grande coragem, o pai também, ambos. Então, nós podemos ver aí no exemplo de Moisés que o pai, sim, teve o seu papel importante. Mas hoje eu quero falar mais especificamente sobre o papel de um pai. O pai, no caso, um marido, ele é, como nós lemos, ele é a cabeça, o Cristo do lar. O versículo 23, que nós não lemos, mas alguns versículos antes do 25, de Efésios 5, fala assim: porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo. Vamos voltar a essa questão de salvador do corpo, mas só para não perder o ferro quente, a gente leu no versículo 29, onde fala o que envolve essa salvação do corpo, porque no versículo 29 que nós lemos, porque ninguém nunca odiou sua própria carne, antes a alimenta e sustenta, como também o Senhor a igreja. Então aqui está falando o fato que Cristo, ele sustenta e alimenta a igreja, e o marido também deve sustentar e alimentar a sua mulher. Então, se ele nós vamos ver daqui a pouco, ele é o Salvador, então é parte do seu papel. Mas aqui no texto que nós lemos, porque o marido é a cabeça da mulher, quando se refere à mulher, ele se refere também, por extensão, a toda a família, a todo o lar, às crianças. Afinal, nós temos o marido, nós temos a mulher, e é a unidade básica, é a raiz da família, mas subentende que você vai ter uma família, vai ter um lar, vai ter crianças também. Não que crianças são uma necessidade para ser família, uma necessidade para completar o casal, já é completo em si, assim como Adão e Eva eram completos em si, e eles não tiveram centenas de filhos, mas eles não tinham filhos e eram completos em si. Mas então esse cabeça, esse salvador, esse líder do lar, esse Cristo do lar, é do lar, se estende à mulher e também, é claro, às crianças. E cabe ao marido, cabe ao pai, encorajar, animar, liderar.
é da responsabilidade do pai guiar, suprir, como nós vemos, ser um exemplo, como nós vemos, sacrificar. Por quê, pastor? Porque guiar, suprir, ser exemplo e sacrificar, encorajar, liderar, tudo isso são coisas que Cristo, como sendo cabeça da igreja, faz para a igreja. E se o marido, o pai, é o cabeça da igreja, como Cristo, a comparação é direta, então cabe a ele também ser encorajador, animador, guiar, suprir, ser o exemplo. Nós vamos ver isso mais tarde um pouquinho mais. E também está pronto para sacrificar e sacrificar primeiramente. Para que tudo isso ocorra, que todas essas coisas que cabe ao marido, ao pai fazer, ele estará trabalhando e buscando suprir a sua família e a si mesmo, materialmente. Nós lemos no 29 sobre alimento e sustento, mas não só materialmente, espiritualmente. Cristo não só supriu a igreja no sentido de um lugar físico para a gente se encontrar, mas ele também supre a igreja espiritualmente, com poder, com doutrina, com a sua presença, com coisas espirituais. Então ele supre materialmente e ele supre também espiritualmente. E é importante ele, o marido, o pai, estar forte e preparado espiritualmente para cumprir o seu papel de Cristo do lar. Então hoje eu quero ver alguns aspectos do pai dentro do lar. Então olha comigo no versículo 23 do capítulo 5 de Efésios, nós vamos ver o pai, o salvador material. O salvador material. Como assim, pastor, o salvador material? Pois é, aguenta um pouquinho que a gente chega já lá. Versículo 23 de Efésios 5. Porque o marido é a cabeça da igreja, como também Cristo é a cabeça Porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo. Eu já mencionei isso antes, mas por questão de contexto vou repetir aqui, mas a palavra salvador no Novo Testamento é uma palavra bastante ampla. Ela não apenas quer dizer salvador, salvação no sentido apenas meramente espiritual. A palavra salvador, que nós lemos aqui, é a palavra grega soter. Essa palavra soter, ela é geralmente no Novo Testamento usada como um título para Cristo. Cristo o Salvador, Jesus o Salvador. Então ela é chamada de Salvador como um título e obviamente é uma referência espiritual, do Salvador espiritual. Mas a palavra em si, ela tem outros sentidos e outras aplicações, como por exemplo no versículo 23, onde fala que ele próprio, Cristo, é o Salvador do corpo. Aí não está falando espiritualmente, mesmo porque está dizendo Salvador do corpo. Corpo é o quê? É físico, é algo físico, algo concreto. Então, de imediato, a gente sabe que esse uso de Salvador no versículo 23 de Efésios 5 não se trata de um Salvador espiritual, apesar que ele é um Salvador espiritual, tá? Mas ele também é um Salvador físico. Outro uso muito claro dessa palavra Salvador, a gente encontra em 1 Timóteo, capítulo 4. E se você abrir para lá, 1 Timóteo, capítulo 4, e olhar no versículo 10, eu acho que isso fica gritantemente claro, a questão dessa palavra Salvador do ponto de vista material, físico e cotidiano. 1 Timóteo 4,10. Porque para isso trabalhamos e somos injuriados, para esperarmos no Deus vivo, que é veja só, o Deus vivo que é o Salvador de todos os homens, principalmente dos fiéis. Então veja bem, se Salvador é exclusivamente Salvador espiritual, então existem aqui com esse versículo alguns problemas que se saem. Problemas que geram conflitos teológicos e contradições teológicas. Por exemplo, se aqui falar que Salvador é só Salvador espiritual, então está dizendo aqui que ele é o Salvador de todos os homens. Então todos os homens são salvos. Aí eu pergunto, todos os homens são salvos? Claro que não. Nem todo mundo é salvo, infelizmente. É o desejo de Deus que todos sejam salvos, mas nem todo mundo é salvo. Então não pode dizer, esse Salvador não é no âmbito espiritual. Outro problema que a gente vê, Salvador de todos os homens,
principalmente dos fiéis. Então tem dois tipos de salvação, tem uma salvação e uma salvação dos fiéis. Então tem uma salvação dos infiéis. E infiéis em grego quer dizer sem fé. Fiel quer dizer com fé, pistos, infiel é apistos, sem fé. Então, aqui está dizendo que Deus salva todo mundo, até os que não têm fé. Não faz sentido? Por que não faz sentido? Porque justamente esse Salvador, ele nem sempre quer dizer salvação espiritual, como é o caso em Efésios 5:23, onde o marido é o salvador da mulher, e aqui também onde Deus é o salvador de todos os homens. Como nós lemos no versículo 29, fala, porque nunca ninguém odiou sua própria carne, carne é físico, antes a alimenta físico, sustenta físico, como também o Senhor a igreja. Então, está falando que o marido deve suprir fisicamente, não só a mulher, mas por extensão também os filhos, ou seja, toda a família. E lá em 1 Timóteo 4,10 fala que Deus, ele supre, ele cuida de todos os homens, especialmente os salvos. Como ele cuida, pastor? Jesus falou que a chuva cai para o justo e o injusto. O sol se levanta para o ímpio também. Então, Deus, ele cuida de todo mundo. Se você é ateu, não ninguém aqui, mas se alguém é ateu, aquela pessoa tem saúde, aquela pessoa come, aquela pessoa bebe, aquela pessoa tem amigos, aquela pessoa... Isso tudo vem de onde? Vem de Deus. Então, só porque alguém não crê em Deus, ou é inimigo de Deus, ou não quer saber de Deus, Deus não simplesmente fecha as torneiras da bênção dele, ele continua sendo bom. Por quê? Porque ele é salvador de todos os homens, mas principalmente dos fiéis. Então, Deus lhe cuida de modo especial dos salvos, dos fiéis, mas ele também cuida dos infiéis. Tá? Então, a palavra salvador significa supridor, mantenedor, cuidador, livrador, tá? Tudo isso cai debaixo do sentido da palavra salvador ou salvação. E inclui também coisas espirituais, mas também. E é do pai a responsabilidade de suprir as necessidades materiais e físicas da família, da esposa e dos filhos. Mas pastor, então se isso cabe ao marido, então é errado a esposa trabalhar ou ajudar no sustento da casa? Bom, essa resposta vai ficar para outra mensagem, talvez semana que vem, tá bom? Então não percam, venha semana que vem, que nós vamos tratar, eu não sei se vai ser semana que vem, mas em breve nós vamos tratar dessa questão, se a mãe deve trabalhar, ou se é errado a mãe trabalhar ou não. Nós vamos responder essa resposta. Mas o responsável final, a quem Deus delega isso, é o pai, e a quem Deus vai cobrar isso é o pai. Então um papel que o pai tem é o papel de salvador material. Mas também ele é pai, o salvador espiritual. No mesmo versículo 23, do mesmo capítulo 5, do mesmo livro de Efésios, eu vou ler de novo, mas vou focar em outras áreas do versículo. Diz assim, porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja. Então, espiritualmente, o chefe, o líder, cabeça da igreja, não é o pastor. Eu sou o subpastor, o pastor mesmo é Cristo. E como é que ele faz isso? Através da sua palavra. Por isso que é importante tudo ser baseado na palavra de Deus. A pregação, o que a gente faz, o que a gente não faz, o que a gente crê, o que a gente pensa, o que a gente decide. Por quê? Porque Cristo é a cabeça e nós vamos buscar a cabeça do pensamento na palavra de Deus. Então, além de ser salvador material físico das necessidades cotidianas, o pai também tem um papel de ser o salvador, o supridor espiritual, o protetor espiritual, o supervisor espiritual. Toda essa área espiritual cabe na responsabilidade do marido, no caso do pai. Então, cabe ao pai dar o tom, dar a direção, dar a atmosfera espiritual do lar e da família. Alguns aspectos dessa liderança, nós podemos dizer, como Cristo, é a questão de paz. Um pai, marido, em grande parte, ele pode dar o tom de paz da casa. Por que isso? Efésios 2,14. Porque ele, falando de Cristo, porque ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um,
e derrubando a parede de separação que estava no meio. Então, quem é a nossa paz? Quem é a paz da igreja, dos crentes, dos salvos? Cristo. Cristo é a nossa paz. Aqui está dizendo, Ele é a nossa paz. Então, a nossa paz. Então, se Cristo é a nossa paz, quem deve ser a fonte de paz dentro do lar? O marido. Por quê? Porque o marido é o Cristo, é o Salvador do lar. Então, o marido deve ser a paz do lar. E não aquele que traz conflito, confusão, que gera contenda. Não aquele que quando ele chega, parece que tudo começa a desmoronar e ruir. Está tudo maravilhoso até chegar o pai. Tá? Pastor, quem falou para você? Eu não estou sabendo nada, gente, mas se o sapato cabe, cálcio. Então, o marido, o pai, deve ser a fonte de paz. Não a fonte de conflito, não a fonte de falta de paz. Por quê? Porque Cristo é a nossa paz e o marido deve ser a paz do lar. O que mais? O marido deve ser um exemplo. 1 Pedro 2, 21. Porque para isso sois chamados, pois também Cristo padeceu por nós, deixando-nos o exemplo para que sigais as suas pisadas. Pisadas aqui seriam as pegadas. Na areia você deixa as suas pisadas. Então, Cristo deixou o caminho, Ele deixou suas pegadas para ser um exemplo. Então, se Cristo é o nosso exemplo, quem deve ser o exemplo do lar? O Cristo do lar. Quem é o Cristo do lar? O pai. O marido é o Cristo do lar. Então, ele deve ser o exemplo. Ele deve estar, como disse, ele deve dar o tom e a direção, o exemplo, as pisadas, na questão de fé, na questão de oração, na questão de Bíblia. Quando as meninas eram pequenas, Deus fala que a gente deve se trancar num quarto e orar, né? A gente deve entrar num quarto e orar, fazer devocional, isso é verdade. Mas quando as meninas eram pequenas, faz muito tempo isso, muito tempo. A Michelle está sentindo velha lá atrás agora. Muito tempo atrás disso. Eu não, mas muito tempo. A gente orava, a gente lia a Bíblia na sala, na cozinha, em algum lugar onde nossas filhas pequenas pudessem nos ver. Não era hipocrisia, não era show. Tá? E não sair no meio da rua e ficar orando e lendo, porque Jesus falou que nós devemos fazer isso em público, porque ele fala, quem faz em público recebe sua recompensa, ou já recebeu a recompensa, que todo mundo viu, aplaudiu, pronto. Ele fala, vá para o seu quarto, tranque a porta, e o que você faz em secreto, Cristo vai te recompensar publicamente. Mas por que a gente fazia aquilo? Para ser um exemplo. Para ser um exemplo. Nossos filhos precisam ver como nós reagimos. Eles precisam ver como nós agimos, que nós lemos a Bíblia, que nós seguimos a Bíblia, que nós tomamos decisões da Bíblia. Agora, quando nossos filhos veem a gente faltando o culto, quando o filho vê a gente, vem algum problema, a gente entra em pânico, oh não, o que nós vamos fazer agora? Isso não é bom. Por quê? Porque está demonstrando uma falta de fé. Então, o marido, o pai, deve ser um exemplo, ele deve ser compassivo. Lucas 7, versículo 13. E vendo-a, o Senhor moveu-se de íntima compaixão por ela e disse-lhe, não chores. Cristo ficou movido de íntima compaixão. Quem? Cristo. Então, quem deve ter compaixão, quem deve ser compassivo dentro do lar? É o Cristo do lar. Quem é o Cristo do lar? É o pai, é o marido. Então o marido tem que ter compaixão. O que é compaixão? Compaixão é você se colocar nos pés, no lugar daquela pessoa. Em outras palavras, você gostaria, pai, marido, que fosse você naquela situação? Ou seja, sempre esteja pensando na outra pessoa, tanto na esposa quanto nos filhos. Por quê? Porque Cristo era compassivo. Nós não temos um sumo sacerdote que não pode se compadecer das nossas enfermidades, mas um que em todas as coisas foi tentado, mas sem pecado. Então Cristo entende, Ele é compassivo. Ele passou por o que nós passamos e pais e mães provavelmente passaram por muitas coisas que os filhos passam. Então é preciso que o pai seja um exemplo de compaixão no lar também. O pai deve ser um professor, um mestre, alguém que ensina. Lá em João 3, versículo 2, diz assim, este foi ter de noite, isso aqui é Nicodemos, tá? João 3 é Nicodemos, tá? Conhece a história, ele foi de noite falar com Cristo, né? Falar aqui. E este, Nicodemos, foi ter de noite com Jesus e disse-lhe, Rabi, bem sabemos que és mestre,
vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não for com ele. A palavra Rabi, ela é a palavra transliterada Rabi, a mesma coisa. E ela significa, é um título de respeito geralmente atribuído a professores ou alguém de destaque, alguém em autoridade, mas é uma autoridade eclesiástica, uma autoridade acadêmica. Tá? Mas aí fala, bem sabemos que és mestre. Agora veja bem, a palavra mestre é tradução da palavra didáscalos. Didáscalos é de onde nós tiramos a didática. Então esse mestre aqui, sabemos que é mestre, esse mestre quer dizer professor, ensinador, alguém que ensina. Então, se Cristo era um ensinador, era um mestre, um professor, alguém que ensinava, então quem é o Cristo lá? O pai, o marido. Então o marido precisa ser um exemplo, tem que ser alguém que é fonte de paz, compassivo, alguém que ensina. Que ensina. E sempre buscando oportunidades para ensinar no cotidiano. Vamos falar mais sobre isso no futuro, mas por enquanto basta mencionar que o pai deve ser um professor, um mestre. Tá? E junto com tudo isso, segundo Tessalonicenses 2,16, fala assim, e o próprio nosso Senhor Jesus Cristo e nosso Deus e Pai, que nos amou e em graça nos deu uma eterna consolação e boa esperança. Essa consolação, ela significa conforto, ela significa diminuir ou atenuar o sofrimento ou a dor. E essa boa esperança, literalmente quer dizer uma boa fé. Tá? Uma boa fé. Então, o que nós temos aqui são alguns exemplos de como o pai, sendo o Cristo, o lar, a cabeça do lar, ele precisa ter estas, e não é uma lista exaustiva, existem outras coisas, mas eu mencionei apenas algumas aqui, que fazem parte do papel de um pai. O papel de um pai que Deus tem para ele. Então o pai é responsável, encarregado, mas há um porém. O marido, o pai, ele tem que suprir materialmente, pagar as contas, colocar comida na mesa, sapato nos pés, roupa no guarda-roupa. Ele tem que suprir espiritualmente, tem que ser a paz, o exemplo, o compassivo, o mestre, o professor, tem que ser conforto e consolação. Parece algo bastante difícil, algo bastante desafiador, e de fato é. Então o pai é responsável, encarregado, mas o porém é que ele, ao ser o salvador, supridor material e espiritualmente, a maior parte do seu tempo, a maior parte do seu dia, ele não estará no lar. Por quê? Porque ele está correndo atrás de suprir materialmente, colocar comida na mesa, pagar as contas, luz ligada, água na torneira, sapato nos pés, e assim por diante. Então ele não vai estar presente no lar, tanto quanto gostaria, poderia, deveria, mas ao mesmo tempo ele precisa cuidar de suprir materialmente o lar, que inclui ele vai botar comida na mesa para ele também, ele vai colocar luz, pagar luz para ele também. Então, além de fisicamente ser o supridor da família, ele também precisa ser o supridor espiritual. E para ser o supridor espiritual, ele vai ter que também correr atrás espiritualmente. Ele vai ter que ter uma espiritualidade robusta. Ele vai ter que ter o seu caminhar com Deus em dia. E isso tudo requer tempo. Tempo em oração, tempo em leitura bíblica, tempo em estudo bíblico, tempo nas reuniões da igreja, tempo evangelizando, tempo, tudo isso faz parte de ser robusto, de ser forte, de ser firmado espiritualmente. E é muito importante que o pai seja robusto e firmado espiritualmente, porque, gente, ele é o Cristo do lar. Ele é o cabeça do lar, da esposa, dos filhos. Da mesma forma, por que um jovem deve aprender uma profissão, treinar, estudar,
pegar um aprendizado, não interessa o que seja. Pode ser um borracheiro, um pedreiro, um eletricista, um engenheiro, um advogado, um médico, dentista, advogado, não interessa. Mas por que o homem tem que ter condições, ter preparo para suprir a família? Para suprir a família. Mas não só fisicamente, espiritualmente, ele precisa ser robusto. De nada adianta você ter diplomas e mais diplomas, você saber falar 15 idiomas, você sabe consertar carro, construir casa, você sabe desmontar um avião de olho fechado, você sabe fazer tudo isso. Mas se você não tem uma profundidade espiritual, você pode ser o melhor supridor material, físico, cotidiano, mas você não vai ser o Cristo do lar. E para ser o supridor material e espiritual, isso vai tomar tempo. E nem sempre o marido vai poder estar presente fisicamente no lar. Por isso que no dia a dia, no frigir dos ovos, são as mães que estarão encarregadas na prática dessa crucial tarefa e responsabilidade. De quê? De implementar a liderança do lar conjuntamente com o seu marido. É o pai, é o marido que é o responsável, o supervisor de todo esse processo. E ele vai responder a Deus. Mas como numa empresa, você tem o gerente, o diretor, que vai implementar as direções e as diretrizes, mas não é ele que vai estar lá, ele pessoalmente implementando isso. Serão os operários, os funcionários, que estarão cumprindo aquelas diretrizes. Mas o responsável é o diretor, é o gerente, sei lá, o dono que seja. É a mesma coisa no lar, o responsável é o marido. Mas em conjunto, da mesma forma. Não adianta você ser o diretor de uma grande empresa se você não tem funcionários que funcionam. Você pode ter um MBA de não sei aonde, você pode ser administrador disso, daquilo, mas se os seus funcionários não estão cooperando, grande coisa. Do mesmo jeito, não adianta ter uma força de trabalho extremamente motivada e treinada se a direção é irresponsável e tola. Vai ser um desperdício. Então, é importante que todo mundo cumpra o seu papel. No lar, como em qualquer situação. Na igreja, na sociedade, numa empresa, no trabalho. Todo mundo precisa cumprir a sua parte. Então, dentro desse contexto, dessa parceria, onde o responsável é o marido, a gente lê de novo Efésios 5:22. Vós, mulheres, sujeitai-vos a vossos maridos, como ao Senhor. Se o marido chega e determina alguma coisa, a esposa vira e fala, eu não concordo com isso. A não ser que o marido está propondo algo que é errado, pecado, contrário à Bíblia. Tá? O marido chega e fala, bom, agora é o seguinte, eu quero agora nossos filhos, todo mundo fumando maconha, por exemplo. Não, isso é um absurdo. Então, obviamente, não tem que sujeitar o marido, que é algo que é claramente contrário. Primeiro a gente segue a palavra de Deus. Mas muita coisa, alguém pode não concordar, e às vezes não é porque é contra a palavra de Deus, é porque, eu não concordo, eu acho. Bom, se está dentro da palavra de Deus e o marido determinou, a esposa deve se sujeitar ao marido. Por quê? Porque a Bíblia manda. Eu vou dizer o que para você? Vamos apagar essa parte aqui porque hoje em dia não está na moda? Não. Exaltando. Só quando é dentro da palavra de Deus. Se ele chegar e mandar fazer alguma coisa criminosa ou pecaminosa, obviamente não se aplica isso. Tá? Porque é errado e então não é a questão. Mas não é isso que estamos falando. Então, o papel de um pai é ser o salvador material e espiritual. Isso vai requerer tempo, investimento da parte dele, do seu tempo, tanto na área material quanto na espiritual, e a esposa precisa então ser uma cooperadora, precisa ser alguém submissa, como a Bíblia fala, sujeitai-vos aos vossos maridos. Eu quero terminar hoje. Nós vimos aqui o papel do pai como salvador material, salvador espiritual do lar. E aqui eu quero falar, para encerrar, sobre o pai sendo a reflexão de Deus. O pai sendo a reflexão de Deus. Provérbios 17, se você quiser abrir rapidamente sua Bíblia, Provérbios 17, no versículo 6, está trazendo aqui um conceito que às vezes
passa aqui meio despercebido, mas é muito importante, e especialmente nessa questão que estamos vendo aqui sobre o papel de um pai. Mas Provérbios 17, versículo 6 fala assim: a coroa dos velhos são os filhos dos filhos, e a glória dos filhos são seus pais. Veja bem essa segunda parte do versículo. A glória dos filhos são seus pais. O último papel que nós vamos ver de um pai aqui é essa questão que ele é uma reflexão divina. A palavra glória, na Bíblia, eu sei que às vezes a pessoa não entende direito o que quer dizer glória, mas a palavra glória, ela significa algo que é fonte de alegria e orgulho, ou orgulho. Então, quando nós nos gloriamos de alguma coisa, é porque nós estamos nos alegrando, exaltando, estamos salpicando, estamos pulando de alegria devido a alguma coisa. Mas note aqui como a glória dos filhos é comparado com a coroa dos velhos. Então, a coroa, o que é uma coroa? Uma coroa é um símbolo, né, que denota a coisa mais preciosa, porque a coisa mais autoritária no reino é o rei, e o poder do rei é representado na coroa. Então, a coroa dos velhos são os filhos dos filhos, ou seja, a coroa dos velhos são os seus netos. Aí ele fala, e, lembrando que em Provérbios, geralmente tem um e ou um mas, que vai complementar o outro lado sendo igual ou oposto, ilustrando igual ou oposto. E aqui é um e, então não é o oposto, não está dando uma guinada, está concordando. Então a coroa dos velhos está comparando com a glória dos filhos, ou seja, é algo positivo, é algo bom, é algo de se alegrar, algo que se tem orgulho, algo de importância. Tá? Agora, deixa eu perguntar para você aqui, quem deve ser a nossa glória? Quem deve ser a nossa alegria? Para o crente, para o adulto. Deixa eu ler para você aqui Filipenses 3:3. Porque a circuncisão somos nós, que servimos a Deus em espírito, e nos gloriamos em Jesus Cristo, e não confiamos na carne. Em quem devemos nos gloriar? Em Jesus Cristo. Veja bem, nós, os crentes, os salvos, a igreja, nós devemos nos gloriar, a nossa glória é Cristo. Provérbios fala, a glória dos filhos são seus pais. Não deve vir de surpresa, porque a Bíblia fala que o pai, o marido, ele é o que do lar? Cristo. Então, em Filipenses 3:3, nós vimos que nós devemos nos gloriar em Cristo, da mesma forma que dentro do lar, os filhos, está dizendo aqui, a glória dos filhos são os pais. E aqui a palavra pais, ela não quer dizer o pai e mãe, como é o caso em vários lugares da Bíblia, que fala vós pais, ali é pai e mãe, tá? Mas aqui não. Essa palavra pais está se referindo especificamente a pais, a homens, ao progenitor. Tá? Então, assim como adultos nós devemos nos gloriar em Deus, os nossos filhos se gloriam, ou deveriam, em seus pais, seus progenitores. Aqui nós temos algo muito interessante. Tá? Lá, como eu falei, a palavra pais, lá em Provérbios 17, versículo 6, a glória dos filhos são seus pais. Essa palavra pais, em grego, é a palavra hebraica ab. Ab. Tá? E essa mesma palavra hebraica ab é usada estritamente para o pai, como por exemplo em Gênesis, capítulo 2, versículo 24, que diz assim, portanto deixará o homem o seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á a sua mulher, e serão ambos uma só carne. Você quer adivinhar essa palavra aí, portanto deixará o homem o seu pai? Qual palavra é pai lá em Gênesis 2? É a palavra ab. E mãe? Mãe é Ema. Então a gente vê que lá, quando fala que a glória dos filhos são os pais, está se referindo especificamente aos progenitores, aos pais, não às mães.
Tá? Não é que as mães não devem ser fonte de alegria e orgulho, não é isso. Mas aqui está dizendo que os filhos, e os filhos aqui ele é filho e filha, eles veem no pai uma fonte de glória. E eu já falei isso antes, vou repetir aqui. Crianças projetarão em Deus, ou o conceito que eles tiverem de Deus, aquilo que eles enxergam nos pais, especificamente no pai, no progenitor. Se você tem um pai que é distante, desinteressado, frio, cruel, etc, etc, aquela criança vai ter é a glória dele, ou seja, ele vai ver aquilo e quando ele crescer, ele vai projetar aquela imagem que tem do pai, aquela, entre aspas, glória, ele vai projetar em Deus, ele vai dizer, Deus não se importa comigo. Deus é um Deus distante, desinteressado, frio. Deus é um Deus cruel. Se Deus existisse, por que as criancinhas morrem de câncer? Por que existe tanta maldade no mundo? Sabe onde é que vem essas afirmações? De pessoas, se você olhar direitinho, provavelmente tiveram pais cruéis, frios e distantes, e eles estão projetando a imagem que eles têm dos próprios pais em Deus. Mas quando você tem um pai que é compassivo, um pai que é carinhoso, um pai que traz paz, um pai que é um exemplo, um pai que ensina, um pai que conforta e consola. Então a criança, quando crescer, ela vai projetar em Deus aquela imagem, aquela glória que tinha do pai. Então você veja a importância de ter um pai na vida de uma criança. Ah, mas não dá, pastor, porque o pai morreu, o pai foi abduzido, os alienígenas levaram, o pai não está por aqui. Tudo bem, mas é importante que aquela criança tenha uma figura, pelo menos. Não é o ideal seria o pai, mas se o pai não pode estar lá, porque está preso, está morto, fugiu, desapareceu, sei lá. A criança precisa de uma figura paternal. E de preferência, uma que se encaixe aqui nesses moldes. Ah, pastor, mas como fazer? Os meus vizinhos, minha família que eu conheço, eles não se encaixam. Lembra semana passada que nós vimos sobre as mães, aprender com as mães, como foi o caso de Eunice e Lloyd, a avó e a mãe de Timóteo? E se você mãe não teve uma mãe que foi isso, você pode arrumar uma outra mãe de uma outra pessoa e aprender com ela. Igualmente na igreja, para isso que serve a igreja, para suprir. Se você não tem um pai, uma figura de pai na sua vida, na vida do seu filho, então a igreja deve suprir isso. Aí fica o aviso para os irmãos. Você pode ser uma figura paternal para alguém? Você pode preencher alguém que por uma situação, problema ou outro, não tem um pai? Ou um pai que se encaixe? Você pode ser esse pai adotivo, que vai ser uma fonte de paz, um exemplo compassivo, um mestre, um professor, uma fonte de consolação. Você pode ser? É um dos papéis da igreja, assim como nós vemos com as mulheres idosas. E vale também para os homens idosos. Lembra os presbíteros e presbíteras, que significa mulher idosa, e homens velhos, a palavra ali é presbíteros. Eles se encarregam de ensinar. É a mesma coisa. Mas é importante porque uma criança que cresce sem um pai, ou a figura de um pai, ou um pai que não se encaixa nesses parâmetros, ele vai crescer com uma visão distorcida de quem é Deus. E essa visão distorcida vai afetar o relacionamento que ele nunca terá com Deus. Porque ele não teve uma figura paternal. Então você entende hoje em dia que eu falei um pouquinho sobre isso semana passada, sobre o movimento feminista, que quer tirar a figura do pai, patriarcal, e porque, gente, isso é coisa do diabo, gente, é contra a Bíblia. O homem não é melhor do que a mulher, sabe? O pai e a mãe, ambos são importantes. Eu falei isso agora há pouco. O pai não pode ser o pai que ele deve ser se a mãe não cooperar. E a mãe não pode ser a mãe que pode ser se o pai não cooperar. É uma equipe. É um corpo. É
é uma pequena igreja, onde o marido é o Cristo, é o cabeça. Mas todo mundo sabe, eu não sou melhor do que ninguém aqui, só porque eu sou pastor da igreja. Mas eu não posso existir igreja, só eu. Igualmente, vocês não podem ter igreja sem um pastor. Não precisa ser eu necessariamente, mas deve haver um pastor. Então, é muito importante essa questão da reflexão divina. E queira ou não, os seus filhos estão olhando para você, pais e futuros pais, e aquilo que eles enxergarem, entenderem de você, vai ser a imagem que eles colocarão no entendimento e visão que eles terão de Deus. O mérito de uma mãe é complementado pelo papel de um pai, e vice-versa. É como um corpo, mas só funciona quando todo mundo cumpre o seu papel.